Há terras que não se revelam claramente à primeira vista. O Paquistão é um desses lugares. Do Vale do Indo, berço de uma das primeiras civilizações da humanidade, as ruas movimentadas de Karachi, Lahore e Islamabad. O Paquistão é uma história de convergência entre história, religião, cultura e aspirações modernas. Esta é uma nação de contrastes entre tradição e mudança, entre desafio e esperança, entre um passado profundamente enraizado e um futuro ainda em formação. Neste documentário, entraremos no Paquistão. Não apenas para ver um país, mas para ouvir as histórias das pessoas e obter uma compreensão mais profunda de uma nação que ainda está escrevendo sua jornada no mapa mundi. Vale de Hunza. O Vale de Hunza é um vale localizado no extremo norte do Paquistão, na região de Gilgit-Baltistão, onde convergem 3 grandes cadeias montanhosas: Karakoram, Himalaia e Hindu Kush. Geograficamente, Hunza tem uma altitude média de mais de 400 metros acima do nível do mar, alimentada pelo rio Hunza e pelas geleiras circundantes. O terreno aqui é majestoso e hostil, com picos altos como Rakaposhi, Ultar Sar e Passu Peaks, criando uma paisagem raramente vista em qualquer outro lugar do mundo. O Vale Hunza ocupa um lugar especial na história da Ásia Central e do Sul, devido à sua estreita ligação com a antiga Rota da Seda. Caravanas de comerciantes, enviados, monges e viajantes tinham que passar por Hunza ao cruzar as traiçoeiras passagens montanhosas de Karakoram, tornando-a um ponto de trânsito estratégico tanto economicamente quanto politicamente. Fortalezas antigas, como Baltit e Altit, foram construídas não apenas para defesa, mas também para controlar essa importante rota comercial. Elas funcionavam como guardiãs da Rota da Seda, testemunhando séculos de movimento constante de pessoas e mercadorias. O povo de Hunza é conhecido por seu estilo de vida simples, intimamente ligado à natureza e à comunidade. A maioria da população segue o islamismo ismaelita, com uma mentalidade aberta que valoriza a educação, a paz e a igualdade.
Hunza também é conhecida pela longevidade e boa saúde de seu povo. Frequentemente atribuída a sua uma dieta natural, fontes de água glacial e um ritmo de vida lento. Os campos em socalcos, pomares de damasco e jardins de maçãs que se estendem ao longo das encostas das montanhas não são apenas um meio de subsistência, mas também um símbolo da adaptação resiliente da humanidade a um ambiente natural hostil. Skardu e Gilgit-Baltistão. Skardu e a região de Gilgit-Baltistão ficam no extremo norte do Paquistão, onde altas montanhas e história coexistem há milhares de anos. As três grandes cadeias montanhosas de Karakoram, Himalaia e Hindu Kush cercam a área, tornando os vales quase isolados do mundo exterior. O terreno acidentado manteve esta terra bastante isolada durante muito tempo, pelo que as pessoas aprenderam a viver lentamente, dependendo da natureza, cultivando campos em socalcos e utilizando a água do derretimento dos glaciares. Desde muito cedo, Gilgit-Baltistão foi uma paragem nas antigas rotas comerciais que ligavam a Ásia Central, o sul da Ásia e o Tibete, onde os comerciantes traziam mercadorias, religião e conhecimento. Antes da chegada do Islã, o budismo floresceu, deixando vestígios em gravuras rupestres e ruínas antigas espalhadas por toda a região. Skardu, no rio Indo, já foi o centro do reino de Baltistão, com fortalezas construídas para controlar o vale e proteger os habitantes. Hoje, os povos Balti, China e Burushu continuam a viver aqui, preservando suas próprias línguas, vestimentas tradicionais e forte espírito comunitário. Lahore. Se o norte do Paquistão é definido por altas montanhas e tranquilidade, Lahore é moldada pela terra, pelos rios e pelas pessoas. A cidade fica às margens do rio Ravi, nas planícies férteis do Punjab, onde as condições naturais favoráveis permitiram que as comunidades se estabelecessem e se desenvolvessem continuamente por milhares de anos. Essa localização fez de Lahore um cruzamento de antigas rotas comerciais, atraindo comerciantes, estudiosos e exércitos da Ásia Central, Pérsia e subcontinente indiano. Com o tempo, cada civilização que passou por lá deixou sua marca, tornando Lahore uma das cidades mais ricas em história do sul da Ásia. Durante o Império Mogol, Lahore atingiu o auge de seu poder e cultura, tornando-se a capital de inverno e um importante centro das artes. No coração de Lahore, a marca do Império Mogol é fortemente evidente em magníficas estruturas que o tempo tem lutado para diminuir.
A mesquita Badshahi, com sua cúpula vermelha brilhante e paredes brancas intricadamente decoradas, ergue-se como um símbolo de poder, onde milhares ainda vêm para rezar todos os dias, sentindo o sopro da história. Não muito longe, o formidável forte de Lahore ergue-se ao longo das margens do rio Ravi, onde os imperadores mogóis outrora governaram e construíram palácios, muralhas e magníficos portões em arco, testemunhando a riqueza e o espírito estratégico de uma era poderosa. E em meio à agitação da cidade, os jardins Shalimar, reconhecidos pela Unesco, parecem um paraíso na terra, onde canais, canteiros de flores e passarelas estão harmoniosamente dispostos, mostrando o refinado senso estético dos mogóis, deixando qualquer pessoa que entra sentindo-se em paz e maravilhada. Mas o legado mogol não se limita a grandes estruturas. O bairro antigo, cidade murada, abre outro mundo, onde a história ganha vida em cada beco estreito, telhados antigos e mercados tradicionais movimentados. Aqui, o aroma das especiarias, os gritos dos vendedores, o som dos veículos e as orações se misturam, criando um espaço que é ao mesmo tempo animado e tranquilo, refletindo uma vida cotidiana que existe há centenas de anos. Lahore é definida não apenas por sua arquitetura, mas também por sua cultura viva. É o berço da poesia urdu, da música clássica e das artes cênicas tradicionais, onde casas de chá, pátios e espaços públicos se tornam locais de encontro para conversas e troca de ideias. Apesar de ter suportado o domínio colonial britânico e as grandes convulsões do século XX, Lahore manteve seu papel como centro cultural e intelectual do Paquistão. Mohenjo-Daro. Mohenjo-Daro é um dos sítios antigos mais importantes e misteriosos da humanidade. Localizado nas planícies aluviais do Baixo Rio Indo, na atual província de Sindh, no Paquistão, onde condições naturais favoráveis permitiram o assentamento e o desenvolvimento humano há mais de 4.500 anos. Esta cidade foi outrora um importante centro da civilização do Vale do Indo. Uma civilização que alcançou um nível muito elevado de organização social e tecnologia para a sua época, como evidenciado pelo seu planeamento urbano rigoroso e científico. As estradas foram construídas em um padrão quadriculado, cruzando-se em ângulos retos, indicando um planejamento premeditado, em vez de um desenvolvimento espontâneo. As casas eram feitas principalmente de tijolos cozidos uniformes, muitas com seus próprios poços, áreas de estar fechadas e um sistema de drenagem subterrânea extremamente avançado.
considerado um dos primeiros sistemas de saneamento urbano já criados pelos seres humanos. A mais proeminente dessas estruturas é o Grande Banho, um edifício altamente comunitário, possivelmente associado a rituais de purificação ou atividades comunitárias, refletindo um forte senso de higiene, ordem e vida espiritual. Artefatos arqueológicos, como selos intricadamente esculpidos, estatuetas de terracota, joias e imagens de animais, revelam que os habitantes daqui tinham uma vida espiritual rica, habilidades artesanais desenvolvidas e uma estreita conexão com a natureza. O que é notável é que a cidade praticamente não deixou vestígios de palácios, tumbas grandiosas ou guerras, indicando que era uma sociedade relativamente igualitária, organizada de uma maneira muito diferente de muitas outras civilizações antigas. Embora da escrita de Mohenjo-Daro ainda não tenha sido decifrada, o que resta mostra que este não era apenas um antigo assentamento, mas uma evidência clara da inteligência, capacidade organizacional e visão de longo prazo dos humanos pré-históricos, estabelecendo bases profundas para o desenvolvimento contínuo de cidades e civilizações no subcontinente indiano em épocas posteriores. Islamabad e Mesquita. Faisal, deixando Mohenjo-Daro para trás. Enquanto o rio Indo corre ao longe e os campos do Punjab se expandem gradualmente diante dos nossos olhos, entramos em Islamabad, a moderna capital do Paquistão. O Paquistão foi fundado como uma nação para muçulmanos, e Islamabad, como sua capital, foi construída para expressar essa identidade de uma maneira moderna, mantendo sua fé central. A Mesquita Faisal não é, portanto, apenas um local de culto, mas um símbolo religioso nacional. A mesquita recebeu o nome do rei Faisal da Arábia Saudita, que financiou sua construção, refletindo a conexão religiosa entre o Paquistão e o mundo islâmico em geral. O marco mais proeminente da cidade é a Mesquita Faisal, um símbolo arquitetônico da modernidade que combina sutilmente a cultura islâmica. Sem a tradicional cúpula redonda, a Mesquita Faisal se ergue como uma grande tenda, com linhas angulares e minaretes elevados, criando uma sensação de grandiosidade e proximidade com o céu. No interior da mesquita, os principais elementos decorativos são a caligrafia árabe, citando versículos do Alcorão. Este é um princípio importante do Islã: usar escritos sagrados em vez de imagens para transmitir beleza e santidade. A luz natural é amplamente utilizada, criando uma sensação de pureza, simbolizando a luz de Alá guiando a humanidade. A oração coletiva aqui, onde milhares de pessoas ficam em fileiras voltadas para Meca, demonstra claramente o espírito de igualdade absoluta no Islã, independentemente de riqueza, poder ou status. A capital é um caldeirão de cozinhas regionais, de Punjab e Sindhi a Pashtun.
para que moradores e visitantes possam desfrutar de muitos pratos tradicionais distintos. Biryani, arroz misturado com frango ou cordeiro e especiarias ricas, é um prato básico em restaurantes e lanchonetes. Chapli kebab, hambúrgueres redondos de carne moída, grelhada com um sabor característico da região de Peshawar. Também é muito popular, junto com nihari, um ensopado de carne frequentemente consumido com pão naan pela manhã. Além disso, o chá com leite ao estilo paquistanês, também conhecido como chai, com seu sabor rico e às vezes misturado com especiarias como pimenta ou ervas, é uma bebida indispensável na vida cotidiana. Em termos de esportes, o cricket é o esporte número 1 em Islamabad e em todo o país. Com muitos grandes campos de cricket, como o Diamond Cricket Ground, que frequentemente recebe torneios nacionais e atrai grandes multidões de fãs. Islamabad também se destaca por seus muitos festivais tradicionais que refletem a cultura paquistanesa. Entre eles estão o Eid ul-Fitr e o Eid ul-Adha, dois importantes festivais islâmicos, que são celebrados com orações, festas familiares e pratos especiais. Há também festivais culturais, como o Lok Virsa Festival, que apresenta música, dança, artesanato e trajes tradicionais de todas as regiões do Paquistão, ajudando moradores e visitantes a aprender mais sobre a história, a cultura e as artes do país. Taxila. Há mais de 2.500 anos. Taxila é uma cidade importante, localizada em uma importante rota comercial que liga a Índia à Ásia Central e Ocidental, tornando-a um ponto de encontro para muitas comunidades, ideias e crenças diferentes. Ao longo da história, o budismo floresceu em Taxila, transformando-a em um renomado centro de aprendizagem e prática espiritual, atraindo monges e estudiosos de longe para estudar e ensinar. Taxila demonstrou claramente um espírito de abertura e fusão. À medida que o pensamento budista indiano se misturava com influências gregas e persas, criando o estilo Gandhara único, particularmente evidente na escultura e nas artes plásticas. As ruínas remanescentes mostram que Taxila foi construída de acordo com um plano, com áreas urbanas, mosteiros e estupas separados, mas intimamente ligados. Cidades antigas como Sirkap trazem a marca do planejamento em estilo grego, com ruas retas e áreas funcionais claramente definidas. Enquanto mosteiros como Jaulian e Dharmaradika estavam localizados em colinas tranquilas, adequadas para a vida monástica. As estruturas aqui foram construídas principalmente com pedra e tijolo.
simples mas robustas na forma, enfatizando a vida comunitária, a meditação e o estudo, em vez da ostentação. Fairy Meadows, localizado a uma altitude de mais de 3.300 metros. No sopé do Nanga Parbat, Fairy Meadows é cercado por montanhas cobertas de neve, florestas de pinheiros e prados abertos, criando uma paisagem que é ao mesmo tempo selvagem e tranquila. Este é um dos poucos lugares onde a natureza ainda desempenha um papel absolutamente central, quase intocada pela história urbana ou pelas grandes civilizações. Devido à sua alta altitude, próxima às cordilheiras do Himalaia e Karakoram, a área é o lar de muitos animais raros e preciosos de alta altitude. Nas florestas e encostas distantes do acampamento, você pode encontrar cabras montanhesas, camurças e ibexes, espécies bem adaptadas a terrenos rochosos íngremes. Durante a época de acasalamento, as encostas ao redor de Fairy Meadows se tornam palco de ferozes batalhas entre cabras montanhesas, como Ibex e Markhor. Os machos, que vivem separados durante a maior parte do ano, começam a se reunir na mesma área para competir pelo acesso às fêmeas. Eles se confrontam com pura força física, abaixando a cabeça, travando o olhar e, em seguida, atacando uns aos outros com violentas investidas com os chifres, o som da colisão ecoando nas montanhas rochosas como uma explosão seca. Mas mesmo enquanto estão envolvidos nessas disputas ferozes, os bodes montanheses de Fairy Meadows devem estar sempre atentos a um predador perigoso que vem de cima. A águia dourada. A águia real é uma das aves de rapina mais poderosas e temíveis da região de Fairy Meadows. Com envergadura superior a 2 metros, garras afiadas e imensa força de preensão. Ela é capaz de derrubar cordeiros, cabras montesas jovens, lebres das montanhas e muitos outros animais. Esta ave aproveita frequentemente o terreno montanhoso, voando em ventos frios antes de mergulhar a uma velocidade tremenda, atacando num instante antes que a sua presa tenha tempo de reagir. Vale do Swat. A partir dos majestosos Fairy Meadows, seguindo a cordilheira Hindu Kush,
O Vale Swat aparece como um vale verdejante, serpenteando entre montanhas, apelidado de Suíça do Paquistão. Rios límpidos fluem por campos de flores vibrantes, florestas de pinheiros e pequenas cachoeiras, criando uma paisagem natural tranquila, mas majestosa. Na antiguidade, Swat era conhecido como Udhyana, uma importante região do budismo antigo. Outrora, tinha centenas de mosteiros, estupas budistas e centros de aprendizagem, tornando Swat um dos grandes berços do budismo na região de Gandhara. Vestígios dessa era permanecem espalhados por todo o vale. Fundações de templos, estátuas de Buda desgastadas pelo tempo e relíquias de pedra repousando tranquilamente em meio à natureza. É essa combinação de paisagens verdejantes e espaço espiritual que levou monges e estudiosos a considerar Swat um lugar ideal para meditação e aprendizado. Além de sua marca budista, Swat foi atravessada por inúmeras civilizações, cada uma deixando sua marca, desde a era grega de Alexandre, o Grande, até as dinastias islâmicas posteriores. Ao longo dos séculos, o vale gradualmente se transformou de um importante centro budista em um espaço islâmico. Mas sua profundidade histórica permanece gravada no terreno e nas ruínas. Swat não é famosa apenas por suas paisagens, mas também por ser o lar dos Pashtuns, um povo indígena com uma longa história e tradições culturais distintas. Os Pashtuns vivem em aldeias espalhadas pelas montanhas, em casas simples de madeira, onde a família, a comunidade e a natureza estão intimamente entrelaçadas. Eles mantêm roupas tradicionais, festivais folclóricos e histórias sobre seus ancestrais, criando um estilo de vida que é ao mesmo tempo moderno e profundamente tradicional. Costa de Makran e Gwadar. Deixando os vales verdes e as altas montanhas do norte, a viagem para o sul através do Paquistão nos leva à Costa de Makran, um trecho longo e selvagem de litoral que se estende ao longo do Mar Arábico. Ao contrário das praias tropicais lotadas, Makran tem uma beleza austera e tranquila, onde o deserto árido encontra o oceano, criando uma paisagem rara. Ao longo da história, a costa de Makran foi uma importante rota marítima e costeira conectando o sul da Ásia ao Oriente Médio e à África. Caravanas de comerciantes, marinheiros e até exércitos antigos passaram por esta costa, incluindo a famosa Marcha de Alexandre, o Grande, em seu retorno da Índia.
A característica mais proeminente da costa de Makran hoje é Gwadar, uma cidade portuária localizada em uma península que se projeta para o Mar Arábico. A localização de Gwadar é extremamente especial. A partir daqui, é possível controlar a rota marítima perto do Estreito de Hormuz, por onde passa a maior parte do petróleo do mundo. Esta localização tornou Gwadar um ponto estratégico no século XXI. Especialmente em projetos portuários e de infraestrutura de grande escala. De uma pequena vila de pescadores, Gwadar está gradualmente se transformando em um porto de águas profundas e uma importante porta de entrada comercial do Paquistão para o mundo. Rodovia Karakoram. Da costa acidentada de Makran e da cidade portuária de Gwadar, a conexão terrestre do Paquistão se estende para o norte pela rodovia Karakoram, uma das estradas mais altas e traiçoeiras do mundo. Essa rota não é apenas uma infraestrutura de transporte, mas também uma espinha dorsal geográfica que conecta o Mar Arábico às cordilheiras Karakoram, Himalaia e Pamir. Cruzando montanhas íngremes, geleiras e vales profundos. Ao longo do rio Indo e subindo até a passagem de Kunjerab, a mais de 4.600 metros de altitude. A rodovia Karakoram parece uma escultura humana no vasto espaço montanhoso. Historicamente, a rodovia Karakoram segue a rota da antiga Rota da Seda, onde caravanas de comerciantes, monges e viajantes cruzavam as montanhas para trocar mercadorias, ideias e crenças entre o sul da Ásia, a Ásia Central e a China. Os penhascos ao longo da rota ainda exibem milhares de esculturas em rocha e inscrições antigas. Evidência de que esta estrada já foi um importante corredor de intercâmbio durante séculos. Cada curva e desfiladeiro conta uma história de movimento humano. Adaptação e resiliência diante de um ambiente natural hostil. Hoje, a rodovia Karakoram não apenas conecta o Paquistão à China, mas também serve como um eixo cultural geográfico onde o passado e o presente se encontram. Ela liga regiões com identidades muito diferentes, de desertos, vales e planaltos a picos cobertos de neve, refletindo claramente como a geografia adversa moldou a história, o comércio e a identidade de toda a região norte do Paquistão.